Olá, bom dia a todos. Meu nome é Felipe, eu sou orientando de mestrado da professora doutora Linie Beatriz Ruiz Ailon, que é a grande líder ali responsável pelo grupo Maná, certo? É, então, eu vim apresentar aqui para vocês hoje o Maná Algoritmo, propagando o pensamento computacional com a cultura maker, tá? Só explicando, né? Optei por deixar minha câmera aqui em cima, ó, porque foi onde encontrei que não ia atrapalhar a apresentação dos slides, tá? Então eu deixei aqui em cima, certo? Não vai sobrepor nenhum texto, nem nada, então por isso que eu estou colocado um pouquinho mais acima, tá? Então tá, antes de eu explicar, né, o que é esse projeto que a gente quer fazer aí, que a gente vai fazer, eu preciso explicar o que é um algoritmo, né? Um algoritmo nada mais é do que uma receita de bolo. E o que você faz dentro de uma receita de bolo? Você faz uma sequência de passos, né? Portanto, então, um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos, tá? E aí eu vou explicar qual que é essa sequência de passos que a gente vai fazer para chegar no nosso objetivo final, tá? Só que, antes, eu preciso explicar também, passar o conceito do que é o pensamento computacional, tá? O pensamento computacional, ele surgiu lá em 2006 com a Janet Wing. E o que ela falava? Ela falava que era um processo que envolvia a resolução de problemas, capacidade de projetar sistemas e a compreensão do comportamento humano recorrendo aos conceitos fundamentais da computação. Uh, Abstraindo, né, essa é a definição formal ali que a Janet Wing disse que a Janet Wing apresentou, né, em suas publicações, mas abstraindo isso daí, significa que o pensamento computacional nada mais é do que você pegar um problema do mundo real e transpassar ele para um meio computacional, seja ele por programação, seja ele por lógica, certo? Então é você pegar o problema do mundo real e jogar por um meio computacional, ok? E qual que é a realidade do pensamento computacional aí no Brasil hoje, né? No Brasil, a gente tem um órgão ali que rege, né, a computação, que é a Sociedade Brasileira de Computação. O que ela pensa sobre isso? Ela entende que é fundamental e estratégico que o Brasil ministre conteúdos de computação na educação básica. Então, ela afirma também que contribui para a formação do jovem do século XXI, pois permite a compreensão plena do mundo, aumenta a capacidade de aprendizagem e resolução de problemas, provendo novas formas de expressão do pensamento, e serve como ferramenta de apoio ao aprendizado das demais disciplinas. Baseado, então, na definição da SBC, a gente desenvolveu esse trabalho. E aqui, então, eu vou apresentar um roteiro do que eu vou falar para vocês, tá? Esse roteiro, apresentei já alguns conceitos, né, que são importantes aí para a gente dar continuidade à apresentação. E aí, agora, eu vou apresentar o nosso roteiro aí desse trabalho que a gente está desenvolvendo, tá? Eu vou falar, então, um pouco da nossa ideia, da confecção das peças, do nosso público e das atividades a serem desenvolvidas ali, tá? Então, ó, nossa ideia, vamos falar aí sobre a nossa ideia. Como surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu, então, lá com a professora Linie, certo? Que ela queria propagar dentro do Maná, nosso grupo de pesquisa, a educação e o pensamento computacional ali, né? E eis, então, que surgiu um aluno de mestrado que estava disposto a trabalhar com ela sobre isso. Vulgo eu, né? Esse aluno de mestrado aí que apareceu na vida dela, fui eu. E a gente, então, propôs trabalhar ali com o ensino, né? Mexer com o ensino do pensamento computacional, utilizando aí a cultura maker, né? E começou com ela, eu entrei no meio e hoje nós estamos assim, né? Na imagem aí, vocês podem ver que o assim, né, tem algumas poucas pessoas só, umas 9 pessoas aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acertei. Né? Mas, na verdade, por trás das câmeras aí, né, por trás das imagens, existem muitas pessoas que não estão na foto, tá? De astronauta aí, vestidinhos como astronauta, tá? Existem pessoas que
que, por exemplo, a gente tem o EDIC, que é o Esquadrão do Desenvolvimento de Kit Educacional, que eles foram responsáveis pela ideia inicial do Manavolt, que eu já vou explicar o que é. Mas a professora Luciene, que ela é a responsável pelos alunos, por conseguir os alunos ali da educação básica para a gente aplicar esse teste, né, o nosso Mana algoritmo aí. Nós temos a minha orientadora, que é a professora Daniela Flor, certo? Então nós temos várias outras pessoas também, que se eu fosse citar aqui, a gente ia até amanhã de apresentação, tá? Mas então, só para vocês estarem cientes de que o grupo é grande e a gente tem mais pessoas envolvidas nesse processo, tá? Então, eu falei do Manavolt, né? O que é o Manavolt? Manavolt nada mais é do que um kit que foi desenvolvido para o ensino de eletrônica, tá? Então, a gente vai utilizar o Manavolt para ensinar eletrônica para a educação básica, certo? Aí vocês têm a foto do Manavolt, tá? E aqui, ó, eu deixei separado, mas eu tenho um Manavolt comigo aqui, um kit comigo. Então, opa, deixa eu pegar ele aqui. Aí, ó. Esse aqui é um kit, o kit Manavolt, tá? Não sei se todos conseguem ver aí. Opa, deixa eu tentar deixar mais perto. Ó, esse é o Manavolt. É igualzinho que tá ali na imagem para vocês, tá? E qual que é a grande sacada dele, né? Que aí entra a nossa cultura maker, né? O que é cultura maker? A cultura maker é você aprender fazendo, né? O learn by doing. Não sei se vocês já ouviram falar do learn by doing, aprender fazendo. Então, a ideia é que o aluno ele consiga resolver algum exercício proposto para ele, fazendo ele mesmo, né? É uma cultura muito utilizada dentro da robótica, né? Em que a gente pode pegar o kit e ir construindo a atividade ali, vendo ele funcionar dentro desse kit, né? Por ter a passagem de corrente, a gente vai ter corrente, vai ter LED acendendo, vai ter várias dessas coisinhas que despertam a atenção do aluno, despertam o interesse, né? E ela tem essas pecinhas aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, ó, dois componentes, né? Um componente de 2 furos e outro de 3 furos, tá? Então, e qual que é a grande sacada deles? Ó, se vocês verem embaixo deles aqui, ó, eles têm um encaixe, né? Ó, eles têm um encaixezinho aqui, ó. Eles têm um encaixe na parte de cima, eles têm como que eu chamo isso aqui? É um conector fêmea, né? Tem os conectores fêmea e o macho, né? Que eles se encaixam aqui, ó. A grande sacada é que eles podem ser construídos um em cima do outro, certo? Então, nesse kit que eu apresentei, que eu mostrei aí na tela agora, tem bastante coisa encaixada, tá? Mas claro, né, cada encaixe desses vai ser feito de acordo com a atividade que for proposta para os alunos. Então eles podem ver ali esse kit sendo encaixado, ele é totalmente interativo para o aluno, certo? E por isso ele é baseado na cultura maker, tá? Ele também envolve o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe, ele é responsável ali pelo desenvolvimento do aluno, né? Ele vai ter uma equipe trabalhando com ele, vão ter aulas, tá? Então vão ter professores ensinando a eletrônica, os pais acompanhando ali, os pais estão cientes que eles vão estar acompanhando o desenvolvimento do filho ali, para que não ocorra nenhum problema na hora de utilizar o kit, né? Nós vamos ter outros professores também acompanhando e auxiliando no ensino, tá? Por isso que a gente chama de trabalho em equipe. Dentro do nosso kit, a gente também oferece um multímetro para eles, tá? E um carregador, certo? Um carregador desse kit, tá? É como se fosse um carregador de celular adaptado mesmo, né? O kit é 100% construído por nós, com exceção do multímetro, tá? Mas eu já explico mais sobre o kit em si, tá? Deixa eu guardar ele aqui. Beleza. Então tá, esse aqui é o nosso kit, tá? Igual eu mostrei para vocês e que está proposto na imagem. Então, a primeira parte é a gente ensinar a eletrônica, certo? Por meio desse kit, por meio do Manavolt, tá? E aí, qual que é a segunda parte do nosso trabalho? É ensinar a lógica computacional por meio do microbit. É uma placa
de programação ali que vai simular a lógica, né? Você passa a parte lógica para dentro dessa plaquinha, né? Que é como se fosse um chip, que é igual vocês estão vendo aí na tela, cheio das luzinhas aí, né? E aí e tem um botão do lado também, você pode interagir com esse botão. Claro, passar a parte lógica, né? Isso é muito comum na utilização da robótica, tá? Então, por exemplo, você programa ali, você transpassa a sua lógica computacional para dentro dessa plaquinha. Então, um robozinho vai conseguir andar 5 passos para frente e 3 para trás, se você programar ele para fazer isso, certo? Tudo isso por meio dessa plaquinha aí, tá? Também é baseado na cultura maker, porque você consegue fazer com que o aluno veja, né, o resultado ali ao vivo funcionando, né, daquela lógica computacional, certo? E também envolve o trabalho em equipe pelos mesmos princípios apresentados anteriormente, tá? E aí, vocês me perguntam, ah, Felipe, mas como que foi feito essa confecção desse kit? Né? Vou explicar agora. Esse kit, como eu disse anteriormente também, ele foi inicialmente desenvolvido pelo EDIC, né? EDIC, Esquadrão de Desenvolvimento do Kit Educacional. Tá? Ele foi baseado num kit educacional do I3E. Tá? Então, como ele foi baseado nesse kit, né, a gente teve que fazer o quê? Colocar a nossa adaptação nele. Então essas peças elas foram impressas onde? Em uma impressora 3D. Tá? E essa impressora 3D ela tem, né, toda a configuração, cada peça tem a sua configuração de impressão, as peças são diferentes umas das outras. Possuem peças iguais? Possuímos peças iguais, mas existem, por exemplo, jumper de 2 furos, jumpers de 3 furos, componentes de 1, 2, 3, 4 e 5 furos. Nós temos ali um componente que vai ter componentes que possuem o LED, a gente vai ter a placa, né, que é essa aqui, ó, igual vocês podem ver na imagem, ó, essa aqui mais à esquerda, que ela é a placa, né, a base, como se fosse a base do nosso kit, certo? E aí, todas essas ligaçõezinhas aqui, se vocês verem, né, os ímãs, o passador de corrente, certo? Tudo isso, resistores, a gente solda manualmente. Então o trabalho é todo manual, a gente pega peça por peça para soldar, certo? E é o que a gente chama de marmita educacional. Por que marmita educacional? Porque ela vai ser entregue dentro dessas maletas aqui, ó. Vocês podem ver, as maletas já possuem ali a cara do maná, né? Se vocês repararem, ela já está. A gente coloca também dentro dessas marmitas alguns adesivos, porque é o que chama a atenção do aluno ali na educação básica, né? É o que chama a atenção dos adolescentes, é o que chama a atenção das crianças. Então a gente colocou bastante dessa identidade visual no nosso kit, né? Então na nossa maleta a gente vai oferecer a maleta e o kit dentro dela, além do multímetro e do carregador, certo? E a gente também, vou falar já, mas a gente vai oferecer uma apostila, tudo mais, tá? Então, ó, aqui a gente tem a entrega, né? A imagem é da entrega da maleta para um aluno da educação básica aí, né? E ele, nesse momento, estava começando a mexer com a montagem do kit ali, aprendendo e tentando entender como que o kit funciona, certo? O que mais? A gente desenvolveu, então, o que eu falei agora, uma apostila, né? Essa apostila, a gente fala para eles sobre pensamento computacional, sobre apostila de ensino de eletrônica, tá? E essa apostila ela foi desenvolvida pela equipe do Maná. Inicialmente ela foi proposta pelo EDIC, né? E a gente acabou fazendo alguns ajustes ali para adaptar ela dentro do Maná ali. Ela traz os conceitos, ela é uma apostila bem colorida, bem chamativa, tá? Deixa eu tirar minha imagem aqui, ó, só desse slide, só para vocês verem aqui. Essa aqui é uma página que eu trouxe de exemplo, tá? Ela é bem colorida, ela mostra ali os resistores, né? O significado de cada resistor. Nós temos algumas imagens. Essas imagens aqui que vão na apostila também fazem parte dos nossos adesivos, tá? Que vão ser disponibilizados para os alunos. Dentro dessa apostila, o que mais que a gente tem? A gente propõe exercícios, passa ali curiosidades para os alunos, tá? E é lógico, né? Exercícios, no final a gente tem até
as respostas desses exercícios, né, caso o aluno queira ver, tirar dúvida. E nós temos como fazer, algumas curiosidades postas também durante o decorrer da apostila ali, tá? E aí, como eu disse, ele também vai na nossa maleta. E aí, claro, né, a gente vai ter as nossas aulas e a gente também gravou algumas aulas para fazer a parte do ensino didático, tá? O pessoal do EDIC também ajudou a gente aí bastante com as aulas, certo? Eles gravaram as aulas para a gente. E claro, né, a gente tem ali a nossa cultura maker também fazendo as atividades. A gente explica como que esse kit, como é o conteúdo teórico ali, né, da parte eletrônica, da parte computacional, e em seguida a gente faz a parte da cultura maker, que faz as atividades ali no vídeo para o aluno ver como que funciona e como fazer, né? Dá uma ideia de como fazer, né? Para eles, certo? E aí a gente tem, claro, uma vinheta especial do Maná, que é a nossa identidade ali, né? Deixa eu pegar ela aqui, só um minutinho. Aqui, ó, peguei, carreguei para vocês na tela, vou dar play só para vocês verem como ficou a nossa identidade ali, é a nossa vinheta de abertura, tá? Essa é a nossa vinheta de abertura, certo? Todos os nossos vídeos começarão com essa vinheta, tá? Todos os nossas aulas, nossos conteúdos ali passarão por essa vinheta. E claro, né, se vocês repararem, a gente tem aqui nela aula 0. Ó, a gente começa falando aqui da aula 0, né? E cada aula vai ter a sua... Cada aula tem a sua apresentação, né? A aula 1 vai ter o nome do conteúdo, a aula 2 vai ter o nome do conteúdo referente à aula 2 e assim sucessivamente, tá? Então é um conteúdo que vai fazer com que os alunos interajam com a gente, certo? E é claro, né, o que a gente fala, né, essa vinheta é a nossa identidade, né? É o que vai fazer o aluno se sentir parte do nosso projeto, certo? E aqui um dos adesivos também que eu trouxe para vocês verem, também é o adesivo principal que vai na tampa da maleta, né? Esse que está na imagem aí, e que fala da nossa missão, né? Qual que é a missão da nossa apresentação, do nosso trabalho? A missão Volt, que é uma Manavolt, né? E aí agora eu vou falar um pouco sobre o público para vocês. Quem é o nosso público? Como o nosso público ele ele está ali em torno da educação básica e que tem uma capacidade, né, um conhecimento, né, tem um conhecimento já para poder desenvolver atividades relacionadas à eletrônica, então a gente escolheu ali, selecionou um público entre 10 e 15 anos, tá? E a gente, para fazer isso, a gente entrou em contato, né, na verdade, a professora Luciene, igual eu já comentei dela várias vezes aqui, ela separou a sala de aulas altas habilidades do Instituto de Educação de Maringá, certo? Então, a gente, dentro dessa sala de altas habilidades, a gente vai conseguir contar com 5 alunos para o desenvolvimento desse trabalho. Esses alunos são o quê? Um Asperger, um hiperativo e 3 alunos de altas habilidades, tá? Então, a gente vai abordar esses 5 alunos nesse momento inicial do nosso projeto, tá? A ideia é que o projeto cresça bastante, certo? E nesse primeiro momento, a nossa ideia é abordar esses 5 alunos, ok? E claro, né, por ter um acompanhamento especial, esses alunos, a professora Luciene vai estar sempre assistindo às nossas aulas, intervindo em nossas aulas, nossas apresentações, tá? Para poder auxiliar ali nesse ensino, certo? Então, para a gente dar continuidade ali do nosso público, a gente precisa de algumas coisas. A gente, por ser um trabalho ali vinculado ao UEM, a gente precisa da autorização do comitê de ética para poder resolver essa questão, né, já que a gente está lecionando para pessoas, né, a gente tem um comitê de ética que vai verificar se é possível isso, se é ético ou não, certo? É uma parte burocrática que a gente tem que passar e que é essencial, né? Então a gente está nesse processo aguardando a autorização, os documentos já estão todos ok,
E a gente só está nesse momento a gente está só aguardando a autorização do COPEP para poder, do Comitê de Ética, para poder dar continuidade e iniciar as atividades, tá? A gente precisa também da autorização dos pais, certo? Que ela vai ficar a cargo do Instituto, mas o Instituto já deu uma autorização para a gente de que a gente pode utilizar o ambiente deles, certo? E claro, a gente precisa também da equipe de participação ali, que vai participar das aulas, vai participar do projeto, certo? Essa equipe, no momento, é formada por mim, professora Linier, professora Luciene, os alunos, o pessoal do EDIC, certo? E aí, as atividades que a gente vai desenvolver. Por fim, as atividades que a gente vai desenvolver aí com os alunos, tá? O que são essas atividades? Primeiro, a gente vai apresentar algumas aulas por durante um mês para eles, né? As aulas do Manavolt já estão elaboradas. O que vai ser, então? A gente vai trabalhar com eles ali por 8 aulas, certo? A gente vai ter uma apresentação com eles também, que vai ser contabilizada ali antes do início das aulas, certo? Então, a gente tem a aula 0, apresentação, a aula 1. A gente vai introduzir o kit e passar alguns conceitos de cargas elétricas. Na aula 2, a gente vai ter o campo elétrico e a corrente elétrica. A aula 3, a gente vai abordar sobre os componentes, certo? Componentes existentes no nosso kit. Na aula 4, a gente vai mexer ali com o multímetro, ensinar eles como medir ali com o multímetro. Na aula 5 e 6, a gente vai abordar um tema um pouco mais extenso, que são circuitos elétricos, tá? Na aula 7, potência, e na aula 8, energia elétrica. Tudo isso vai estar também disponível para os alunos, né, por meio do maná.team, www.maná.team, certo? É onde as nossas aulas vão ficar, onde as atividades vão ficar. Então, o aluno, se ele quiser assistir depois da aula, no meio da tarde ali, ou à noite, que ele gostou bastante do tema, quer tentar praticar o exercício, ele vai poder entrar dentro do site do Maná e verificar o vídeo que foi dado da aula referente daquele dia, né, do conteúdo referente àquele dia. Então, ao final de cada aula, será disponibilizado o vídeo para os alunos poderem assistir. Após assistir às aulas, o aluno deve, então, realizar o experimento que foi proposto para eles, tá? E, em seguida, tirar uma foto ou gravar um vídeo do experimento funcionando. Caso não dê para o experimento ficar pronto naquela aula, o aluno pode tirar uma foto ou gravar um vídeo do experimento funcionando ali. Certo? Por fim, a gente precisa avaliar se esse método de ensino que a gente fez com os alunos foi bom ou não, né? A gente precisa ver se eles conseguiram entender, captar o que a gente passou para eles. E como a gente avalia isso? A gente vai passar questionários pré-teste e pós-teste. Apesar do nome ser implícito, né, de autoexplicativo, o nome ser autoexplicativo, eu vou explicar também o que é. O questionário pré-teste, ele é o quê? Toda atividade que a gente vai fazer, antes de começar ela, a gente aplica esse pré-teste com esses alunos. Por quê? Para absorver o conhecimento atual deles, para saber o que eles já sabem, né, sobre determinado assunto, sobre determinado conteúdo. E o pós-teste é o mesmo teste que foi aplicado antes, o mesmo questionário, porém aplicado depois que a gente fez as atividades com eles. E nisso a gente consegue ter uma comparação de, por exemplo, exercícios acertados, digamos assim. Se eles acertaram mais exercícios depois, quer dizer que o teste foi positivo. Certo? Se eles continuaram igual, quer dizer que é igual ou menor, quer dizer que não foi tão conclusivo, né? E o que esses testes vão abordar? Existem 2 testes que a gente vai fazer. O do pensamento computacional, a gente vai perguntar o que eles sabem do pensamento computacional, qual a interação deles com o computador e essas coisas, né? E sobre o pensamento crítico, é um teste de Cornell, que a gente chama. Que o pensamento crítico, né, é a capacidade de argumentação ali do aluno, que ele vai ter, a capacidade de aceitação que ele tem com relação a um determinado novo tema apresentado para eles, ver se eles têm que se questionar, têm que ter a criticidade de saber se é bom ou não, certo? Então, esse teste de pensamento crítico, ele já existe, tá? De Cornell.
O Cornell ele já tem esse teste, então é o mesmo teste que será aplicado aqui, porém, esse teste sobre o pensamento computacional, a gente que desenvolveu as perguntas a serem enviadas a eles, tá? Então, aqui, para finalizar, né, tem um cronograma de como vai fazer, né, o passo a passo do nosso projeto. Voltando lá, então, ao nosso Maná algoritmo, né, o nosso algoritmo do Maná. Como que funciona, então, o nosso cronograma? Primeiro, a gente aplica o pré-teste de pensamento computacional e de Cornell. Depois, a gente tem um pré-teste do Manavolt. A gente apresenta, então, o curso do Manavolt, né, o curso do ensino de eletrônica, e aí a gente faz um pós-teste do Manavolt. Quando acabar esse pós-teste do Manavolt, a gente vai fazer um pré-teste do microbit, que é aquele do pensamento computacional, sabe? Em seguida, então, a gente tem o curso do microbit e, claro, depois o pós-teste relacionado ao microbit, por fim, um pós-teste do pensamento computacional e de Cornell também, igual a gente fez. Certo? Muito obrigado, então, queria agradecer vocês aí por terem acordado cedo para assistir a apresentação, certo? E qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente que a gente responde, tá? Essa é a nossa atividade, a gente bota muita fé nessa atividade, ela vai crescer e é uma coisa bem legal que a gente gosta de mexer, tá? Muito obrigado a todos.